Napoleão Bonaparte, nascido em 15 de agosto de 1769, foi um grande líder político, militar, durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Várias histórias sobre ele, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história da campanha da Rússia, em 1812, que acabou marcando a grande virada na sorte de Napoleão. Seu grande armé foi seriamente danificado na campanha e nunca se recuperou totalmente. Várias histórias, o que todos conhecem é que Napoleão ele fugiu da Rússia por causa do frio, que os seus soldados não conseguiam entrar Rússia dentro com tanta neve, não tinham preparação para isso. Na França não tem esse inverno. Essa é a história mais conhecida. Mas o que eu queria contar hoje, ligado com a data dessa semana, dia 24 de Tevet, quando que é a data do falecimento do primeiro Rebbe de Chabad, do Alter Rebbe, Rebbe Shneur Zalman de Liadi, conhecido como o autor do Tânia. E a questão é que, na verdade, o Rebbe que derrotou o Napoleão. Napoleão saiu da Rússia, foi expulso da Rússia por causa do Alter Rebbe. Poucos conhecem essa história. Várias vezes já contei para algumas pessoas e até estranhavam porque o Rebbe realmente era tão contra Napoleão, se ele tinha os seus princípios de igualdade, fraternidade, igualité, fraternité, e seria uma coisa maravilhosa para os judeus. E por que então o Alter Rebbe ele foi tão contra e fez várias estratégias, como irei relatar, para derrotar e para expulsar o Napoleão da Rússia? Então, quando Napoleão começou a invadir a Rússia, muitos judeus, muitos líderes, muitos dos grandes rabinos estavam muito felizes e empolgados com a invasão do Napoleão na Rússia, que dessa forma os judeus teriam mais tranquilidade, teriam mais uma vida física, monetária mais tranquila do que com o imperador, com o czar. O czar, tantos judeus sofrendo com tantos pogroms, com tantas revoluções, tantos judeus sem fome, sem dinheiro, sem parnassá, sem sustento, e Napoleão entrando, aparentemente seria maravilhoso. Eles teriam dinheiro, teriam uma tranquilidade física, uma tranquilidade material muito melhor do que com o comando do czar. Porém, o Alter Rebbe, ele determinado, foi totalmente contra o Napoleão. Ele não queria de jeito nenhum que Napoleão vencesse a Rússia. E a questão é por quê? Qual é o problema do Napoleão vencer a Rússia? Só que o Alter Rebbe, ele estava preocupado com o judaísmo e com todos os judeus da Rússia na questão espiritual. Porque realmente, possivelmente, a vitória de Napoleão na Rússia seria bom para a questão física, material dos judeus, mas não para o espírito, não para a alma, não para a continuidade do judaísmo. Porque, como nós vemos hoje, com toda a abertura e com toda a facilidade física e material, isso acaba enfraquecendo o espiritual. O judeu ele é comparado com uma azeitona. A azeitona, quanto mais você espreme a azeitona, mais azeite sai. O judeu ele tem uma alma judaica. E quando essa alma ela é espremida, quando essa alma ela é perseguida, quando os judeus têm uma dificuldade física, isso é uma oportunidade para o desenvolvimento espiritual. Então, no momento que os judeus eles eram governados pelo czar e que tinha realmente muitas dificuldades físicas, monetárias para os judeus, mas todos os judeus eles seguiam a religião. Se não todos, a grande maioria do povo, principalmente na Rússia, eles eram judeus ortodoxos, rabinos, shohatim, frequentadores,
conectados à alma, à chama, o azeite, ele esparramava. A chama, a fé judaica esparramava para fora. Se Napoleão vencesse a Rússia, seria uma tranquilidade física para os judeus. Mas a alma não estaria mais brilhando tanto. O azeite não estaria mais esparramando, não seria mais espremido. E por isso que o Alter Rebbe realmente foi totalmente contra a vitória do Napoleão. E ele fez várias coisas para que ele realmente perdesse. Uma das histórias conhecidas é que tinha um decreto espiritual nos céus, que a primeira pessoa desses líderes judaicos que tocasse o shofar naquele Rosh Hashanah, seria decretado a vitória ou a perda do Napoleão, baseado na opinião deste rabino. Teve um grande sábio, um grande tzadik, que ele acordou cedo, rezou cedinho para tocar o shofar muito cedo, e ele gostava do Napoleão, da proposta do Napoleão. Só que o Alter Rebbe, ele acordou cedo e antes de rezar ele já tocou o shofar, e dessa forma ele acabou vencendo, e o decreto espiritual, o decreto celestial foi de acordo com a sua opinião. O Alter Rebbe mandou 2 espiões da confiança dele para que entrassem dentro da segurança máxima francesa e espionar, colher informações e mandar isso para o Alter Rebbe, para que mandasse isso para o czar. Um foi um filho do Alter Rebbe e um outro foi um Hassid muito conhecido que chamava Moshe Maislesh. Ele falava muito bem francês e russo e outros idiomas, e o Alter Rebbe falou: você vai entrar dentro do quartel-general do Napoleão, e você vai servir lá como tradutor, por ser tão letrado, e dessa forma você vai acabar colhendo informações e mandar isso aqui para a Rússia. E ele acabou, com o passar do tempo, se infiltrando no alto escalão, e acabou participando de todas as reuniões secretas junto com Napoleão e com os maiores generais nessa campanha da Rússia. Só que tudo que ele escutava, todas as estratégias e planos, ele anotava e mandava isso para o Alter Rebbe, que mandava isso para o czar. E dessa forma a Rússia acabou se protegendo de vários ataques que o Napoleão estava prestes a fazer. Se não fosse esses avisos desses 2 espiões do Alter Rebbe, a Rússia já teria perdido todos os seus depósitos de armas e todas as suas estratégias. Chegou um momento que Napoleão suspeitou que havia um espião dentro do seu quartel-general, por causa que não era possível que todas as suas informações estavam vazando. Alguém estava vazando informação para o inimigo. Até o momento que um dia, de sopetão, Napoleão entra no quartel-general, onde que o Moshe Maislesh estava lá fazendo seu trabalho, traduzindo os mapas, as estratégias da guerra, e o Napoleão vai em direção ao Moshe Maislesh e ele ataca ele de uma forma que ele fala: você é um espião, e coloca a mão no peito do Moshe Maislesh para ver se o coração dele estaria disparado, e o coração dele continuou no batimento cardíaco normal, sem disparar. E dessa forma Napoleão ficou totalmente surpreso, porque ele tinha certeza que o Moshe era um espião, mas sem ter essa prova, ele acabou deixando que ele continuasse seu serviço, e obviamente que o Moshe acabou indo embora logo em breve, antes que descobrissem ele. Quando ele chega no Rebbe, eles estavam reunidos no Farbrengen, e os colegas dele perguntaram: Moshe, me fala uma coisa, como é possível que você não disparou o seu coração? Como você conseguiu fazer isso? Você era um espião, e Napoleão Bonaparte coloca a mão no seu coração e você não fica desesperado, não dispara seu coração?
E o Moshe Meisler, ele fala uma mensagem que é uma lição de vida para nós, para várias situações, e que na verdade isso é a base do Tanya, que é o livro best-seller que o Alter Rebbe escreveu. E ele disse o seguinte: desde a minha primeira audiência com o Alter Rebbe, e desde que eu estudei o Tanya, eu aprendi uma base do Hassidismo e do misticismo, que é Moach Shalit Alalev, que o cérebro, o intelecto, ele domina e ele controla o coração, e ele gera as emoções. Tudo do coração, ele é guiado pelo cérebro. E quando você tem um cérebro muito bem equilibrado, você consegue gerar boas emoções e controlar o seu coração no sentido dos prazeres, das emoções. E mais ainda, você consegue a tal ponto de controlar um batimento cardíaco. Então, por isso, na hora que ele colocou a mão no meu coração, eu consegui realmente me controlar. E isso é uma lição muito forte para a nossa vida, que no momento que temos emoções, sentimentos, prazeres, devemos saber se isso veio do cérebro, do intelecto, que é objetivo, que é correto, ou se é de um sentimento, de um prazer baseado no coração, que é interesseiro, que é baseado na alma animal. Quando formos decidir algo na nossa vida, pensa, reflita melhor, e dessa forma você vai gerar as suas emoções e controlar as suas emoções. O Alter Rebbe disse que Napoleão ele era um feiticeiro. Ele tinha muitas forças do mal, mas o Alter Rebbe ele tinha toda essa força, não do feitiço, mas sim da Kabbalah, da santidade, da Torá, do judaísmo. E o foco do Alter Rebbe era derrubar Napoleão. E o foco do Napoleão, ele sabendo da força do bem do Alter Rebbe contra a sua força do mal, o seu maior objetivo e primeiro objetivo era atingir o Alter Rebbe. E por isso ele foi logo para a cidade de Liadi, onde o Alter Rebbe morava. E quando Napoleão estava se aproximando, e o Alter Rebbe sabia que ele estava se aproximando, o Alter Rebbe pegou todos os seus pertences, não sobrou nada, nenhuma migalha, nada, não queria que nada ficasse na casa dele, e ele foi embora com a sua família e com dezenas de famílias de Hassidim atrás dele. Quando o Alter Rebbe saiu de um lado da cidade, de Liadi, os primeiros soldados de Napoleão entraram do outro lado da cidade. E o Alter Rebbe foi embora, correu. De repente ele para as carroças, ele fala: eu preciso de 2 guardas com ótimos cavalos. E eles saíram correndo de volta para a cidade, arriscando a sua vida. Chegaram lá e o Alter Rebbe falou: eu sei que tem mais um pertence meu dentro dessa casa. Revisem a casa toda. E eles revisaram a casa e acharam um pin, né, uma presilha de cabelo e um pau para abrir massa. E o Alter Rebbe pegou isso e mandou botar fogo na casa dele. E ele saiu correndo foi embora. E continuou a sua viagem. Logo depois disso, Napoleão se aproxima e ele pergunta onde que é a casa do Rabino, do Schneur Zalman. Mostraram para ele a casa e a casa estava em chamas. Ele chama os soldados para que apagassem a casa e não sobrou nada. Ele implorou para as pessoas da cidade que dessem algum objeto, alguma coisa, alguma moeda que pertencesse ao Alter Rebbe, mas ninguém deu bola para Napoleão. Porque Napoleão, ele com a sua feitiçaria, ele queria pegar um pertence do Alter Rebbe e dessa forma conquistar o Alter Rebbe e derrubar o Alter Rebbe. Mas o Alter Rebbe foi mais rápido do que ele. E dessa forma o Alter Rebbe ele fugiu e durante meses ele foi escapando para vários lugares, várias histórias e detalhes de como que ele realmente escapou, até que ele acabou chegando no Kfar Piena, numa cidadezinha, numa vila,
piena, e já no leito ele estava deitado na cama, olhando para o teto. Ele chama o seu neto, o futuro terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, e falou para ele: meu querido neto, o que você vê no teto? Falou: Zeide, eu vejo as toras de madeira, que estão segurando as vigas, que estão segurando a casa, que estão segurando o teto. E o Alter Rebbe falou: eu só enxergo as palavras divinas, as letras de Deus que estão fazendo criar, que estão fazendo existir estas vigas de madeira. E o neto não entendeu. E o Zeide, o avô, explicou que essa, na verdade, é um outro princípio básico do Tanya. Que Deus, ele cria e continua criando a cada instante o mundo e cada detalhe do mundo. Hoje eu estava estudando com meu filho, eu mostrei para ele que cada pedacinho do nosso corpo existem mais de 19 milhões de células. E ele estava me perguntando: mas pai, Tati, como que vira de um lado ou vira para o outro? Isso que faz criar o corpo, isso que sustenta a pele, etc. Eu falei: na verdade, o que sustenta o corpo e a pele e a vida é a criação divina, a palavra divina, a fala de vida divina a cada instante. E é isso que o Alter Rebbe, nos últimos momentos da sua vida, ele conseguia enxergar no teto. Ele não enxergava madeira, mas ele enxergava as palavras divinas. E naquele sábado à noite, 24 de Tevet, 10:22, ele acabou falecendo em 1813. E depois ele foi enterrado na cidade de Haditz. E nos últimos momentos de vida, o Alter Rebbe viu como que o Napoleão, ele acabou perdendo uma batalha e outra batalha, e dessa forma ele acabou fugindo e escapando que nem cachorro da Rússia. E isso, na verdade, foi a concretização da profecia e toda a batalha que o Alter Rebbe ele fez, tudo que ele guerreou tanto para que Napoleão ele perdesse essa guerra e essa invasão. E assim os judeus continuaram vivendo na Rússia sem a visão, sem a fraternité, sem a liberdade física, mas eles podendo ter uma liberdade espiritual, e continuaram na Rússia por muito mais anos. E assim, logo depois, o Alter Rebbe ele acabou falecendo. Que a gente possa realmente aprender as lições do Alter Rebbe e levar para a nossa vida na prática.